Estamos com o Dr. Átila Amaral, cientista político, filósofo político e professor da Universidade Federal do Ceará. Dr. Átila Amaral, o assunto destes dias mais recentes, desde sexta-feira, é esse embate entre o dono do ex-Twitter, agora X, Elon Musk, e também o ministro Alexandre de Moraes, a quem o dono do Twitter chama de ditador. O que pode acontecer a partir desse embate envolvendo Elon Musk e o atual ministro Alexandre de Moraes? Segundo Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes é um ditador que está, inclusive, cerceando e impondo a censura no Brasil. Como o senhor avalia esse embate, doutor Átila Amaral? Olha, ele coloca um elemento novo na história. É um forte elemento de deslegitimação internacional do governo, do perfil do governo. Afinal, a imagem que foi trabalhada internacionalmente era de que era importante votar no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele apareceria como um restaurador da democracia. Aos poucos, a cena pública internacional vai tomando conhecimento de que há um esforço de controle do poder político no Brasil que se utiliza largamente de expedientes ilegais, né? E aí, veja bem, nessa história toda do Elon Musk, há um componente adicional que precisa ser ressaltado. O que ele diz é o seguinte: não é só que o governo avançou a censura, porque essa censura poderia acontecer se utilizando de mecanismos legais ou mesmo deturpando essa mecânica legal. O que ele denuncia é algo mais sério, é de que isso deveria ser praticado e de que a plataforma teria sido pressionada a se comportar como se ela fosse a fonte das decisões que prejudicavam esses canais aí de redes sociais, esses perfis. Ou seja, é para ela dizer que estava afastando determinada pessoa da rede social, da plataforma, porque ela não tinha cumprido os termos de uso, ou seja, ocultando, né, a decisão. É diferente de uma decisão ditatorial aberta, em que você diz: olha, em razão disso, o fulano deve ser desabilitado, o canal dele deve ser desmonetizado. Isso, na verdade, é algo um pouco mais grave, porque o que se quer é se empreender uma ação que, além de ser ilegal, ela é extremamente prejudicial ao equilíbrio do jogo democrático, e ficar oculto. Dá a entender ao público que a decisão de afastar essas pessoas das redes sociais se deveu ao fato de que elas não cumpriram os termos de uso, entendeu? Ocultando que, na verdade, tinha havido uma pressão do próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário está envolvido nisso sem ter sido acionado, já é um absurdo legal. Ele, se usar desse expediente para interromper a programação desses grupos ou dessas pessoas, é outra ilegalidade. Ele querer, a despeito disso tudo, ainda ficar oculto, aí é uma ilegalidade exponencial. Isso cria um problema para a imagem do status quo, das forças do status quo brasileiro, e que projetam no contexto internacional uma visão que é oposta àquela que justificou a oposição em larga escala no Brasil e fora dele a candidatura do Bolsonaro. Então eu acho que é um fato que tem, considerado isoladamente, é um fato que mais questiona o poder estabelecido no momento do Brasil. Quais as consequências possíveis desse embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes? O dono da plataforma é um cidadão americano, né? Ele está distante legalmente de muitas dessas questões. Agora, o que acontece é que esse questionamento adicional, no meu entendimento, vai levar outros setores internos aqui da vida nacional que dão apoio incondicional ao Alexandre de Moraes e ao governo a repensarem um pouco a sua posição. É mais um fator que, de certa maneira, traz uma vulnerabilidade do status quo. Ainda não há um empenho radical de questionamento do poder, mas você cria mais elementos, vai somando aquelas questões que já foram anteriormente colocadas e que, de qualquer maneira, aumentam o número do coro de satisfeitos com o governo e com as conexões governamentais. Quer dizer, na verdade, não se pode negar que o atual governo ele está consociado com o STF e com
a grande mídia, especialmente com o Globo. Então, essa estrutura, né, que alguns chamam de consórcio, né, que dá suporte ao governo, ela vai sendo mais questionada. Então, ela vai reagindo mais, né? Você observa que alguns jornalistas já disseram coisas aí com o próprio Elon Musk que não tem nada a ver, mas já revela que eles estão se sentindo incomodados. Doutor Átila, o dono do X fez uma declaração. Ele disse que Alexandre de Moraes tem Lula numa coleira. O jornalista José Roberto Guzzo disse que o Brasil atualmente tem uma junta de governo formada pelo STF e pelo Palácio do Planalto. Existe alguma ligação entre essa declaração do José Roberto Guzzo e que Lula está na coleira que o Alexandre de Moraes tem na mão? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: essa coleira pode mudar de mão, pode até ser que haja coleiras mútuas. Um depende do outro. Em que sentido? É claro que quem levou o Lula para lá foi o STF. Foi o STF, indubitavelmente, que tirou da cadeia, por expedientes que, do ponto de vista legal, são altamente questionáveis. Por outro lado, o STF não tem essas organizações sociais todas na mão, como o PT tem, de sindicato. Há um interesse mútuo. Eles se bancam mutuamente. É claro que o judiciário, ele tem. Houve um momento aí em que eles se disseram traídos porque botaram o Lula lá e o Jacques Wagner, você lembra quando o Jacques Wagner votou para que algumas medidas não tivessem que passar pelo plenário do STF? Então isso foi visto como um ato de traição. Então jogar isso para o Poder Judiciário é algo extremamente problemático. Ele jogar isso como se fosse uma ingratidão, né, dos que estão no poder, é o fato de que eles os colocaram lá. Há, na verdade, uma interdependência entre eles. É claro que a figura do Alexandre de Moraes, ele, em função das características pessoais, e de que realmente ele não tem a frame of mind, como se diz em inglês, né, aquela estrutura mental de um juiz, né? Ele é muito mais um homem de execução. Então, uma pessoa que atua como secretário de segurança, ele antes dele assumir, houve até manifestação de estudantes lá no Congresso dizendo que ele não deveria ser nomeado porque ele fez reintegração de posse sem mandado judicial. Ou seja, a coisa está bem coerente com a acusação lá dos estudantes da USP que não foram ouvidos. Então, isso antes lá da sabatina dele para o Senado, certo? Vamos ver que existe uma interdependência entre a grande mídia, em especial o sistema Globo, o STF e o governo, que é um governo petista, mas que tem outros setores da esquerda muito influenciados nele. Então, há uma interdependência aí, certo? Até que ponto há uma coleira do Alexandre de Moraes em relação a ele? Nós podemos dizer que ele depende do Alexandre de Moraes, dessas ações do Alexandre de Moraes, para debelar a oposição. Nesse sentido, há uma coleira. Mas também o Alexandre de Moraes precisa deles, entendeu? Para dar um certo suporte social. Porque existe uma oposição que está crescendo a ele, mas ainda há forças sociais que cooperam ou defendendo abertamente ou então fazendo de conta que não estão vendo nada, que é uma grande maioria. O setor jurídico, se você pegar pelas violações das atribuições do Ministério Público, o Ministério Público está revoltadíssimo com o Alexandre de Moraes. Mas não é isso que a gente vê, né? O próprio ambiente mesmo, eu falo do judiciário, porque há figuras aí que estão envolvidas com a questão jurídica que não são juízes necessariamente. Mas os juízes em geral, e o Ministério Público em geral, nos estados e na federação, estão calados, na sua grande maioria. Um outro fala, mas assim, não há um povo. Você imagina se houvesse uma manifestação, por exemplo, de 1000 juízes se dizendo chocados, não existe isso, né? Na nossa região, muito menos, né? Doutor Átila Amaral, inclusive agora, recentemente, o Ministério Público Federal disse que não há crime naquela ida do presidente Jair Bolsonaro para a Embaixada da Hungria. O que é que pode ter de importância, de relevância o movimento do dia 25 de fevereiro, lá na Avenida Paulista, e a manifestação que está sendo convocada aí pelo presidente Bolsonaro e pelo pastor Silas Malafaia para o próximo dia 21 deste mês de abril? Essa manifestação, ela vai somar a esses questionamentos que estão acontecendo em relação ao poder estabelecido. A questão é criar uma situação em que comece a ficar difícil para o Supremo bancar o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes, ele traduz um sentimento do Supremo. Se ele não traduzisse,
ele não teria essa força toda. Ele poderia ser questionado pelos seus colegas. Então é o seguinte, no caso aí do Ministério Público, algumas dessas ações, assim, é até difícil você pensar, essa da baleia se deu em função de uma ação do Ministério Público. Claro que ele investigou e viu que não tinha elementos, mas eu estou dizendo é que há um certo surrealismo em várias dessas acusações, entende? Mas qual é a questão principal? É que isso vai aumentando o questionamento, a percepção internacional vai mudando daqui um pedaço, porque não se fala muito do STF, porque se você falar do STF, ele vai se proteger como corpo. Ao passo que se você falar do Alexandre, pode ser que o STF, a um determinado momento, rapaz, será que compensa a gente bancar essa situação? Vai ficar complicado porque a pesquisa mais recente mostrou que o STF só tem 17% de aprovação dos brasileiros. Isso pode comprometer ainda mais. Não é que o STF viva de popularidade, que não é o sentido dele, não é isso. O problema é que ele está se metendo tanto em questões políticas que ele vai ser aferido politicamente. Já uma vez que vocês estão se metendo tanto em política, vão tratar vocês como políticos, vão dar um mandato de 6 anos ao invés de dar uma coisa vitalícia. Isso aí, eu estou dizendo, tudo isso tem depois a cobrança chega depois. O poder judiciário, eu acho que ele vai ser cobrado depois.